panelinha também ali, né? Que a irmã está passando para vocês. Nós vamos começar o versículo 6, amém? Vamos falar assim, ó, já estamos no trem andando aqui. João 13, versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Aí o versículo 8, a parte A, fala assim, ó, disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Amém? Vamos parar aqui. Você viu, moço? Aqui não fica claro se Jesus já tinha lavado o pé dos outros, né? Ou se ele começou por Pedro. Não sei, amém? Então não vou inventar teoria, né? Mas digamos que ele já tinha lavado o pé dos outros. O Pedro só esperando assim, vai chegar a minha hora. Digamos que ele... É só um exemplo, tá, moço? Talvez ele começou ali pelo de Mateus, né? Talvez depois foi ali pro pé, não sei, ou começou talvez até pelo Judas, não sei, né? Aí Pedro só esperando, vai chegar a minha hora. Né? Aí lavou o pé do outro, não sei a ordem que Pedro foi, não, ou se ele foi o primeiro, tipo assim, não vou esperar, já vou, né? Eu não sei, eu sei que estava meio que esperando, entendeu? Vai chegar a minha hora. Aí chegou a hora, não, o Senhor vai lavar os meus pés? Sim, tu não sabe o que eu faço agora, mas depois tu vai saber. Não, o Senhor jamais vai lavar os meus pés. Essa parte nós vamos ficar. O Senhor jamais vai lavar os meus pés. Então, o que o coitadinho, o pequenininho Pedro estava fazendo, irmãos? Primeiro que Jesus falou que ele não sabia, né, o que falava naquela hora. Então, por não saber o que Jesus fazia naquela hora e saber só depois, né, mas naquele tempo ele não sabia, ele falou que ele também não sabia. Você vê que é a mesma coisa quando nós já pregamos lá em Mateus, né, se não me engano, 17, quando está lá os três... tá lá o Jesus, Elias e Moisés, né? Aí o Pedro, a palavra fala que ele não sabia o que estava falando. Que é bom, senhor. Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para ti, para Moisés, para Elias. Mas a palavra fala que ele não sabia. Né? Você vê que às vezes a pessoa ela é precipitada no que ela fala, porque ela não tem o quê? Conhecimento. Lá em Romanos 10, né? Diz que o zelo sem o conhecimento, o quê? É erro também. A pessoa pode estar sincera, mas ela está sincera no erro, é o erro ainda, não é verdade? A pessoa pode estar sincera no pecado, mas ainda é o quê? Pecado. Então não é a sinceridade o padrão para dizer se a pessoa está certa ou não. Né? Porque se eu pular, está amarrado um dos anos, num prédio de 20 andares, sendo sincero, acreditando que eu vou bolar, beleza, vai inflar, beleza, vai cair guisado mesmo, né? Não adianta, irmãos. A lei que Deus instituiu, a não ser que ele mandou, sai, vai sair voando, né? Ela vai dizer o quê? Que vai o quê? Começa a cair. Não tem. Mas eu fui sincero, mas é errado, né? Eu adorava imagens, mas eu estava na idolatria, estava no tempo da ignorância. Mas não era o quê? O tempo da ignorância. A pessoa não vai ser julgada pela sinceridade, ela vai ser julgada pelo quê? Pelo pecado. Então a gente tem que ensinar o povo a palavra de Deus. Então, sinceridade, mas sem conhecimento, ainda é o quê? É falta de conhecimento e pecado. Eu não sei, irmãos, o que estava no coração de Pedro, né? Mas eu não sei se ele foi o primeiro ou se ele... Mas a gente, tipo assim, vai chegar a minha hora. Já até foi decorando o discurso, né? Deixa eu ver o que eu vou falar. Tá, já sei, né? Aí chegou assim, não, os meus o senhor jamais vai lavar. Engraçado, irmãos, que se ele viu Jesus lavando o pé dos outros podia. Agora o meu não. Mas capaz. Então o que nós vimos, né, irmãos, nessa primeira parte aqui? Uma falta de conhecimento, né? Uma falta o quê? De estar falando algo, né, irmãos, que ele não o quê? Ele não sabia, né? E ele estava querendo, tipo assim, ser mais santo, né? Volto a falar. Se ele se preocupasse tanto, né, irmãos, com a reputação de Jesus,
Porque ele não, né, claro, com amor, né, não tomou ali das mãos de Jesus o vaso, a vasilha com água e não foi ele lavar. Não é verdade? Eu não sei quantos Jesus lavou antes de chegar em Pedro, ou se Pedro foi o primeiro. Mas tipo assim, ó, os outros Jesus podia, né, lavar, né? Ou eu sou o primeiro, já vou chegar solando, que eu sou o primeiro, já vou dizer, os meus só não lavam. Mas o que isso é um orgulho, né? Um orgulho de se achar mais capacitado, mais santo, mas é o orgulho que vinha o quê? Da falta de conhecimento. Ele estava tão preocupado com Jesus, por que dos outros ele podia lavar e o meu não pode? Ele estava tão preocupado assim, por que ele então não tomou iniciativa e não começou a lavar os pés? Né? Então ele queria se aparecer, essa é a verdade, mas ele queria se aparecer. Né? Ele queria se achar mais santo. Deixa marcado aí, nós vamos andar bastante na Bíblia hoje, mas nós vamos ir e voltar para João 13. Então deixa marcado aí. Olha só um pouquinho para trás. Lucas 18. Não posso me demorar muito pelo tempo, né? Mas tem o telão ali. Lucas 18. Aqui nós temos a parábola sobre o dever de orar sempre, mas depois também nós temos a parábola sobre o dever de orar corretamente. E depois nós temos a parábola sobre o dever de orar e abençoar nossas crianças. Está tudo em Lucas 18. Né? Tem um propósito, um motivo. Mas eu vou pegar aqui Lucas 18. Eu vou ler, amém, essa parábola. Então eu não vou parar muito para explicar ela. Quem sabe outra hora eu volto e explique. Né? Mas eu vou ler essa parábola até chegar no ponto que nós queremos. Que é como o Pedro falou, né? Ele esperou Jesus lavar o Pedro. O meu só não lavo. Mas o dos outros ele podia. Ele não estava preocupado, irmãos, com a glória de Jesus. Estava preocupado o quê? Com a glória dele. Né? E já pregamos na primeira semana sobre a humildade. Está gravado o culto. Lucas 18, versículo 9, fala assim, ó. Lucas 18, versículo 9, fala assim, ó. E disse também esta parábola a uns que confiavam, grave bem, olha, que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Aí não é o problema, mas qual era o problema? E desprezavam os. Então você viu? Então o problema não é ser justo. Hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Né? Mas qual era o problema? Eles achavam que eram, mas não eram. E além de achar que eles eram, mas não eram, eles o quê? Desprezavam o que eles achavam que não eram. Esse é o endereço da bordoada. Né? Versículo 10 fala assim: 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, olha só, orava consigo. Então, fala, orava de si para si. Eu gosto mais da tradução. Orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha, quase igual Pedro. O meu só não lava. Se os outros deixaram, é problema. O meu não. Olha só. Né? Não sou como os demais homens. Aí ele começa a etiquetar aqui: roubadores, injustos e adúlteros. E nem ainda como este publicano. Por isso que eu digo: irmão, vai orar? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Então ele estava do olho aberto, né? Ah, Senhor, eu sou bom, parabéns para o Senhor, glória a mim, né? Porque eu nem como esse publicano, mas fecha o olho e vai orar o vivente. Então ele estava o quê? Olhão aberto, cuidando do outro, amém? Por isso que a palavra fala que ele orava aqui de si para si. Então você vê que nem toda oração é oração. Lembra que nós já pregamos aqui? E está no Novo Testamento. Deus conhece o soberbo de longe. É Bíblia, é Novo Testamento, Nova Aliança. Não tem como eu tirar aquilo ali. Mas aos humildes dá uma graça aqui maior. Então se Deus conhece o soberbo de longe, irmãos, ainda é assim.
Então esse era o problema. Não é ele ser justo, mas ele achar que era, mas não era, né? E aí fala assim, ó, ele vai começar agora, dizer assim no versículo 12. Jejum 2 vezes na semana. É errado jejuar, irmãos? Mas com os propósitos errados é só você depois Isaías 58. O jejum que agrada a Deus. O jejum que Deus não aceita. Está lá em Isaías capítulo 58. Né? Não é só ficar sem comer. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. É errado dar dízimo? Deus já diz, não é. Amém? Mas nem o dízimo não é padrão, o quê, moço? Para eu me achar o quê? Melhor. Né? Então ele estava fazendo o que era certo. É certo jejuar? Claro que é. É bíblico dar o dízimo? Com certeza. Ele andava na santidade? Coisa boa. Se santidade ninguém verá algo. Qual é o problema dele? Que ele achava, ao viver assim tão bem, ele achava, né? Era padrão para ele falar assim, ele é igual a esse aí. É isso que eu digo, não. A pessoa fica assim, carnaval é pecado. Até botar no Facebook isso? Quantas almas você tirou do carnaval esse mês, esse ano? Não, mas eu botei que é pecado. O que adiantou? Não adiantou nada. A não ser que alguém lá se olhou aquela mensagem e se converteu, sem você saber. O que de útil teve nessa publicação? Amém? Não teve nada. Então, nossa parte é orar, evangelizar. Amém? Olha, as pessoas comeram peixe nessa carne, peixe, né, na sexta-feira. Tudo religioso. São mesmo, com certeza. A Bíblia não manda fazer isso. Mas só eu falar isso trouxe salvação para alguém? Não. Páscoa não é chocolate. Não é mesmo. Né? Páscoa não é chocolate. Né? Isso é invenção para ajudar os comerciantes. Mas só eu falar isso mudou alguém? Trouxe transformação? Bom, no final se não houve fruto, o quê? É tudo o quê? Em vão. Não é verdade? É tudo em vão. Então eu não posso desprezar. Eu tenho que andar na santidade. Mas eu não posso, o quê, irmãos? Esquecer que ele me torna o santo. A palavra fala, sede santos como eu sou santo. É ele quem me santifica. Né? É ele quem me santifica. É ele quem me capacita. E sem mim nada podeis fazer. Então, não é que você porta larga, não. Né? E se eu falar até, irmãos, que os pecadores são filhos do diabo, hipócritas, né, que são filhos do inferno, eu estou pecando? Se isso for pecado, nós temos um grave problema, porque Jesus Cristo chamou os fariseus de filhos do diabo, ele chamou os fariseus de raça de víboras, e ele chamou eles de filhos do inferno, e chamou os discípulos dos fariseus de 2 vezes mais filhos do... Então, se você acha que isso é pesado demais para falar, então você é alguém que cancelaria Jesus Cristo de Nazaré, provavelmente. Se Jesus falou é pecado, aí é forte. A questão não é se é forte ou não. A questão é se é pecado ou não é. Não é, amém? Mas eu não vou ficar falando para todo mundo, meu cunhado lá, filho do diabo. Talvez ele seja, se ele não se converteu, não. E talvez Jesus Cristo fala a mesma coisa que ele, com certeza, porque, né, dele. Mas não é dessa maneira, né? Eu tenho que apresentar o que é a palavra de Deus, amém? Então, esse é o problema. Nós esquecemos que é a graça de Deus que nos salva, né? E ele achava que ele era, mas ele orava o quê? De si para si. Tipo assim, embora ele usasse uma forma, não subia do teto. Eles falavam assim, ele orava de si para si mesmo. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo de tudo. Não é errado fazer nada disso. Se Deus mandar jejuar, jejua até todos os dias. Mas ele achava isso. E aí, olha a atitude do versículo 13. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém? Deus, me olha com olhar de misericórdia. Ou seja, ele era pecador? Era. Mas o que ele foi ao templo fazer, moço? Me ajuda a deixar de ser o quê? Pecador. Mas o fariseu não sabia disso. Ele sabia da fama que aquele homem tinha ao chegar no templo.
mas ele não acreditava o quê, moço? Que o mesmo Deus que o fazia justo, ele não era, né? Mas digamos que ele fosse, também fazia o quê? O outro. Mas não foi pedir isso? Deus tem misericórdia. Nem orava, né? Deus tem misericórdia de mim. Deus, ser propício a mim. Eu sou pecador. O que ele foi fazer, irmãos? Ele foi pedir o quê? Uma mudança de vida. Amém? Ele era pecador. A palavra não fala que ele não era, mas fala que ele foi o quê? Buscar a Deus para o quê? Para deixar de ser. Amém? E aí vem o versículo 14 e fala assim, ó, Jesus Cristo falando, digo-vos que este, o segundo, né, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. E ao que Jesus fala agora, irmãos? Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será o quê? Aí a pessoa fala assim, os humilhados são exaltados. Cadê isso na Bíblia? Tem gente que é humilhado, mas não é o quê? Não é humilde. Vou lá, vou me vingar. Quem me viu chorando no meio... Deus vai perdoar. A gente que é humilhado, mas não é o quê? Não é humilde. A palavra não fala que humilhado é exaltado. A palavra fala que é humilde. Amém? Aquele que se humilha a si mesmo será o quê? Foi a pregação do primeiro domingo, lembra? Né? O mesmo sentimento em vós que houve também em Jesus? Cristo. Então ele falou, esse desceu, porque ele subiu como pecador. Mas ele foi, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a mudar. Ele desceu mudado, justificado. Ou seja, se ele desceu justificado, o que se tornava ele? O justo. Não, porque eu não posso falar que eu sou justo. Poxa, mas quem é justificado se torna o quê? Um justo. Então por que é orgulho falar que eu sou um justo? Não é, amém? Então o problema não é falar que é justo. O problema é não ser um justo e achar, né, que tem níveis... Não. Então eu sou justificado hoje, né, pelo sangue de Jesus. Amém? Não é as minhas obras, né? Mas eu vou ter obras o quê? Da justiça. Amém? Então a primeira coisa, o Pedro estava assim, na minha vida vai ser diferente. Né? Vamos imaginar que talvez Jesus tinha lavado o pé dos outros, né? Tá chegando a minha hora. Deixa eu ensaiar o discurso aqui. Na verdade, quase igual na mãe. Vai vir aqui, vai me atender, vai passar a mão aqui, vai curar o leproso. Deus faz o contrário, manda o branco nele. Não concordo, vou embora. Zoiudo, é isso mesmo, tu é um orgulhoso, Napan. E depois Deus mudou no coração dele, né? Então o Pedro estava lá esperando. Então, é a primeira falha dele, né, moço, que nós podemos aprender. É bem que a palavra coloca a falha dentro, nós podemos errar, aprender sem errar, né? Então, ele se achava superior aos outros. Volta lá para João 13. João 13. Então, vamos ler desde o versículo... vamos ler o 8, né? João. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí já mudou. Agora já foi para ansioso. É 8 ou 80, né? Aí, 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a... lava minha cabeça. Dá um banho completo, então. Não, só os pés é pouco. Mas ele estava lavando só os pés. Então eu vai ser o banho completo. Lava a cabeça, lava as mãos. Entendeu? É 8 ou 80. Né? Aí o 10 fala assim, que eu vou parar aqui depois, nós vamos andar um pouquinho mais. 10. Versículo 10. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita lavar senão os pés, pois no mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Mas vamos pegar essa primeira parte que ele fala, né? Lava os pés, a mão, lava a cabeça. Tu viu? Continuava dizendo. Aí lavou o pé dos outros. O meu não. Não, mas eu tenho que lavar os teus pés.
Ah, então lava a cabeça. Ah, meu Deus, é 8,80? Que é isso? Ou seja, ele queria o quê? Ir além. Ele estava dizendo assim, ó, que o que Jesus estava fazendo o quê? Era insuficiente. É que ele não estava correto, então, a lavar só os pés. Então, lava tudo. Me dá o banho completo. Entendeu? Tipo assim, mas na minha vez vai ser mais, então. E aí o que ele estava caindo, né, irmãos? Aí no excesso de zelo. Né? Zelo sem conhecimento é pecado. Né? Mas se eu tiver apenas a letra, se eu tiver apenas, né, irmãos, a letra, né, isso vai me tornar o quê? Também é uma espécie de orgulho. Né? Eu fiz com os obreiros aí aquele livro, né, muito bom, Irresistível a Deus, né? Te leu, fez um resumo muito bom. Né, irmãos? Pena que alguns, às vezes, fazem resumos muito bonitos. Né? Só não colocam em prática, continuam incomodando, né, sendo rebeldes. Eu não creio nisso, não. Eu creio que Deus tem que mudar nós. Senão tem que ler o livro de novo até fazer efeito. Olha só, irmãos, o que a palavra fala em 2 aos Coríntios, capítulo 10. Então, o que Pedro queria, irmãos? Pedro queria o quê? Ir além. Ele achou que o que Jesus fez era insuficiente. Ah, então lava a mão também, lava a cabeça também. Os pés é pouco. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Então ele já foi para o 80, né? 2 aos Coríntios, capítulo 10. Vamos pegar aqui, irmãos, o versículo 12. 2 aos Coríntios 10, 12. Fala assim, ó. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas olha aqui o que fala no final do versículo. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Tipo assim, ó, eu faço as minhas regras e eu me avalio pelas minhas regras. E se de acordo com as minhas regras eu tô bom, eu sou bom. O que a palavra fala? Olha, a gente não faz igual essas pessoas aí, que elas mesmas estabelecem os seus padrões, né? E elas se comparam consigo mesmo, no sentido, né, não de eu tenho que ser melhor do que eu sou, né, no sentido de pecador e ser santificado. Não, mas tipo assim, ó, eu sou bom, eu estabeleci essa meta, né, então eu sou bom. É verdade, irmãos? Então a pessoa, ela começa a estabelecer. Tem pessoa que todo mundo sabe, né? Não que de vez em quando a gente faz um propósito pela igreja, né? Até na igreja mesmo a gente faz pelo povo, né? Mas tem pessoa que todo mundo sabe quando a pessoa orou de madrugada. Ela tá lá no Facebook, no Instagram, lá dizendo, olha, que eu orei essa madrugada por você. Beleza, se é de vez em quando, um propósito, mas tem pessoa que é o quê? É o quê? É mais. Né? É mais quase como fosse assim, né? uma coisa para se aparecer. Até eu digo pro pessoal que tira foto, não, mas tem que melhorar bastante, não tá boa, né, como deveria ser. Dá para ter mais qualidade. Mas eu digo assim, ó, evita de tirar foto separado da pessoa. A pessoa está ali chorando, né? Ali deixa a pessoa, é a pessoa e Deus. Eu não concordo, né? Acho que é uma coisa muito pessoal da pessoa, né? Então, aí eu vou botar lá no Face da igreja para todo mundo ver a pessoa chorando. Eu não concordo, não. Tá bem? Às vezes a pessoa pode ficar até constrangida, né? Não vai olhar assim, não, cuidado com isso, não, já vão ficar em volta de mim, que parece um urubuzedo, né? Ou a pessoa pode se achar. Ela vê na foto ela lá se derramando, aí meu irmãozinho lá, igual uma coruja, assim. Porque, na verdade, então tem que tomar cuidado, irmãos, a não ir além tal que esse. E outras coisas, irmãos, opiniões, e outras coisas que não envolvem salvação, cada um tem a sua. Cada um tem o seu time de futebol preferido, ou o seu esporte preferido, a sua boia preferida. Embora acho que quem não gosta de churrasco deve estar com defeito de fábrica, tem que voltar a ser gaúcho de novo, né? Tem até a sua boia preferida, né, irmãos? Cada um, às vezes, tem o seu estilo, a sua maneira, né? Cada um. Não, e coisas assim que não vão mudar, que não tem a ver com a salvação, amém? Tem até o seu estilo, pecado não, né, irmão? O seu estilo de música preferida, cada um é cada um. Tem coisas que não vai alterar a salvação, não vai mudar, amém?
Um gosta de ter um carrinho melhorzinho, deixa, o irmão pode pagar, não está devendo, deixa que ele tenha um carrinho melhorzinho. Outro já acha que é exagero, deixa que seja exagero, mas vai ter um sofá de 5 mil. Dirige um 147, mas sofá de 5 mil, deixa ele. Ele quis aproveitar no sofá. Deixa. Então, mas, irmãos, aquilo que envolve a palavra de Deus, aí não tem opinião. Aí não tem achismo. Jesus Cristo disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a ver. Eu falo isso muito para os jovens, né? Às vezes eles botam alguns posts, coisas assim, que é só autoajuda. Você não vê versículo bíblico. Né? E se não tiver versículo bíblico, não adianta o quê? De nada. É um pensamento meu, que eu posso estar ou não correto, né? Mas se não tem a palavra de Deus aqui, não adianta de nada. Então, ele estava aqui indo além, né? Estava aqui se comparando consigo mesmos. Sei lá, né? Eu estabeleci que um crente tem que ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Aí quando eu converso com os outros, Deus o livre, tu só leu 5? Ah, eu li 20. Tu te mede contigo mesmo. Tá adiantando alguma coisa? Acho que não. Não é verdade? Então a pessoa, ela faz além. Então, não, só os pés é pouco. É como se ele falasse assim, Jesus, o senhor está sendo insuficiente. Deixa eu te ensinar então. Lava as mãos, lava a minha cabeça. Dizer, faz mais, porque o senhor não está sendo suficiente. Olha que forte isso. Mas é a verdade. Né? Fica com a palavra de Deus, amém? Ela não é insuficiente. Não tem que atualizar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E deu para bola. Né? Então, não usamos classificar, nos compararmos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Né? Aí vamos dar um pulo para o 17. O 17 fala assim, ó. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Está cheio de versículo no Novo Testamento, irmãos, dizendo que o crente é conhecido pela obra, fruta, é tudo a mesma coisa. Amém? Que não quer dizer que eu vou ser salvo pelas obras, eu fui salvo pela graça. Mas eu sou um salvo, vou ter o quê? Eu vou ter frutos. Amém? Porque ele fala que há um louvor que vem do Senhor. Ele mesmo fala, né, irmãos, que ele vai dizer para alguns, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra aqui no gozo do Senhor. Né? Então direi aos que estiver à direita, vinde benditos para o reino do vosso Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa. Então, há um louvor que vem de Deus. Você viu? Há um elogio, né? A palavra louvor é elogio, né? Eu significa bom, né? Logeu é palavra, então a palavra elogio é falar bem. Amém? Então tem pessoas que Deus fala bem. Deus falava, achei Davi é um homem segundo o quê? O meu coração. Ele falou o quê para Samuel? Ó, eu achei alguém melhor que tu. Não que Samuel, né? Mas que Saul, amém? Ó, eu achei alguém... Aí depois Samuel falou, ó, Deus achou alguém melhor do que tu. Pô, se Deus achou alguém melhor que Saul, é porque tem o quê? Níveis de pessoas que agradam a Deus ou não. Tá na Bíblia, eu vou tirar. E aqui fala o quê, irmãos? Que há um louvor que vem do Senhor. E é isso que eu preciso buscar em nome de Jesus. Agradar a Ele, servir a Ele de todo o meu coração. Não ir além da palavra de Deus. Não ir além do que está escrito, como os bereanos, né? Tinham fome, tinham avidez. A palavra chamava eles de mais nobres. Quem é um crente nobre? Porque eles examinavam as escrituras. Amém? Então nós temos que examinar o que é as escrituras. Tagarelar é só abrir a boca e tagarelar. Agora, versículo bíblico é no contexto. Não vem com frasezinha solta. Bíblico no contexto é bem diferente. Amém? Lembra que até o diabo tirou o versículo do contexto para tentar Jesus. Então, só dizer a Bíblia diz não faz ninguém um crente. Amém? E ele não é que ele crê em Deus como salvação, ele crê na existência de Deus. Mas ele não crê o quê? No senhorio de Deus. Senão ele abria a mão das almas e dava tudo para Jesus. Né? Então, é muito forte. Jesus falou, quem tem os meus mandamentos e pratica, esse é o que me ama.
Agora que tem os meus mandamentos e não pratica, esse não me... Então não é só falar, eu amo Deus. Lembra que eu falava do amor, né? Ah, eu amo Deus, eu amo pizza, eu amo maçã, eu amo meu time. Amor é tão banal assim. Ah, né? Não, o Brian é um miguxo, te amo. Né? Aí, né? Sei lá, outro, deixa eu ver aqui. Ah, tem dois Antônio, né? Antônio 1 e Antônio 2, né? Ah, eu não sou amigo do Antônio, do Freitas, né? Aí eu não falo tempo. Ô, eu, fariseu hipócrita. Se eu tivesse amor a Deus, eu tinha que ter tanta consideração até mais por ele. Porque ele falou que tem que orar por quem me perseguir, bendizer quem me maldiz. Esse é o amor. O que baixar disso não é amor, é o quê? É gosto, é simpatia. Amém? Nada contra o irmão, tá? Amém? E se tivesse também não falava em cima do altar, né? Ah, eu sou do indireto. Como assim direto? Entendeu o recado? Então não é direto, é direta. Mas não tô dizendo, nada contra o irmão Antônio. Né? E nem também tão assim com o Brian, né? Ele é grande, mas também não é santarrão. Né? Então, cada um. Vai lá para Romanos, capítulo 12. Diz a pessoa acha que está bem com Deus porque é o pedido do pastor ou da pastora, né? Não é bem assim, não. Mas ainda prefiro ser queridinho do que ser água com óleo no sem estudo. Romanos 12. Vamos lá, irmãos? E hoje a mensagem vai ser mais comprida, dividida em 2 pedaços. Eu estou meditando faz tempo nessa palavra, mano. Deus começa a te lembrar versículos, né? Quando eu botei ali o coração, não me lavará. Deus me lembrou. Lucas 18. Ah, porque eu sou bom. Ah, agora lava a mão, lava os pés, lava tudo. Deus me lembrou. Se mede consigo mesmo. Não, tem que buscar o louvor que vem do Senhor. Há um louvor que vem do Senhor. E eu quero. Ah, o Senhor quer se aparecer? Mas é óbvio que sim. Para Deus. Ele diz que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Ele diz que os homens vão ter que ver as minhas boas obras e glorificar meu Pai que está no céu. Por quê? Eu não quero o contrário disso. Eu quero que está na Bíblia. Romanos 12, versículo 3 fala assim, ó, bem conhecido. A gente geralmente lê o 1 e o 2, né? Mas o 3 vem depois. Romanos 12, 3 fala assim, ó, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, moderação, amém? Né? Lá o mundo fala assim, beba com moderação. Aí Deus fala assim, te acha com moderação. É isso aí, né? Com temperação. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que é orgulho eu falar o que a Bíblia diz que eu sou? Amém? Eu vou falar tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Tanto pro, entre aspas, o bem, como entrar para o mal. Ah, sou mais que vencedor por aquele que me amou. Eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Amém? Mas ele também falou, sem mim nada podeis fazer. Ele também disse, o orgulho precede a queda. Então não é só dizer que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Tem um louvor muito bonito, né? Diz que é amado. Muito bonito esse louvor, né? Mas ali não é só no que eu sou de, entre aspas, bom. É o que eu também, o quê? Não sou. Essa palavra na minha carne não habita bem algum. Jesus, santidade, me consagra. Amém? Às vezes a gente usa muito versículos, digamos, para o lado bom. Mas não tem só versículo bom. Tem versículos que falam sobre orgulho, sobre a natureza. Tem que usar... como se use também a Bíblia contra ti. Amém? Isso vale para mim também. Então, com moderação, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Amém? Então, Deus aumenta a minha fé e eu começo a entender quem eu sou, tanto do bem quanto do mal. Se eu vou ler 2 Timóteo, sabe que 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, né? Antes de ser decapitado. O Paulo falava, né, que ele era o pior dos pecadores. E que Deus salvou ele para dar exemplo para os outros. Amém? Paulo dizia, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa, né, tá me esperando, a coroa da vida. Mas ele fala, mas não só a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Glória a Deus, amém? Tá lá, irmãos, né? Dizendo que... Então, qual discípulo que se achava? Vai ler a Bíblia. Nem Pedro depois, nenhum deles se achava, irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, irmãos, ela vai o quê? Ela vai sabendo.
ela precisa confiar em Deus. Né? Então não adianta eu me achar mais. Ah, só os versículos bons, sou mais que vencedor. Mas só tem isso na Bíblia, né? A palavra fala também que na minha carne não habita bem algum. A palavra fala que eu tenho que lutar, né, para ter os frutos do Espírito na minha vida. Amém? Então a pessoa ela só pensa essa parte. Tá errado, nem para um lado nem para o outro. Vamos voltar lá então para João 13. Lembro que uma vez a pastora, até foi a pastora Jonéia, não foi aqui não, foi outra igreja. Ela pregava sobre Naamã, sobre orgulho e tal, né, Naamã, quase como eu preguei hoje, falei um pouquinho. Né? Aí eu acho que quando a pessoa tem uma coisa que ela não gosta, ela não fala no teu olho. Ela fala pro obreiro para está na porta. Para mim isso é uma baita falso, né? E aí, esse nem falou mal na porta, não falou. Depois que passou o culto, aí a pessoa ali, fui eu que entendi, né? E aí, fulano quem fala, não vou me identificar. Até no ML tem identificação, tu não identificar vivendo. Já não dou muita bola, não. Eu não era o pastor, era o auxiliar, né? Não, por que essa pastora... Já começou desprezando, tipo assim, mulher pregadora. E tu, machão, ganha quantas pessoas como homem? Nenhuma. Ela, como mulher, ganhou mais que tu. Toma nos dedos. Claro que eu não falei isso, eu só pensei. Essa pastora, quem ela acha que é? Porque aqui na cidade X, não vou dizer qual é a cidade X, não tem ninguém orgulhoso. Elegeram a pessoa como a porta-voz da humildade. Quem de nós é mais humilde? Eu sou. Você será o porta-voz da humildade. Ó, vossa humildeza. Eu acho que foi isso. Mas aí eu falava que isso dava risada. Você conhece a pastora Mauri, que conhece a pastora Dionéia, né? Bem, dava risada, né? Aí, qual é o seu nome? Não vou me identificar. Então, sabemos, para que isso? Né? Então, a pessoa era que precisava, né? Ela precisava. Eu não gosto de ouvir sobre o orgulho. Então, é o primeiro a ouvir sobre orgulho. É o que precisa. Aquela mensagem que mais te ofende, às vezes é a que tu mais precisa ouvir. Porque falar que amados, cheirosos, fofinhos. Primeiro, que eu acho que essa pessoa tem uma coisa esquisita, tem que se libertar. Né? Segundo, que toda açucarada. Meu Deus, deixa chegar o povo diabético. Só açúcar. Tem coisa errada. Tá vendo? Não, vamos pregar o que Deus mandar. Com amor, claro, né? Mas fala, né? Então, vamos lá? João 12. João 12, deixa João 12. João 13. João 13, versículo 10 fala assim, né? João 13, 10. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Então não é mais, vai tomar banho, não, vai lavar o pé. Pronto, novo jargão. Né? Isso não é pecado, vimos, amém? O homem de Deus não fala pecado, amém? Falar, tomar banho não é pecado. Se você vai estudar a origem dessa expressão, né? Tem a ver com a história, os portugueses vêm para cá, os europeus, né? Aí os índios não gostavam de dizer, vai tomar banho. Essa é a origem, tá vendo? Quem falar que tem uma outra ruim tem que limpar os olhos. Não é palavrão, amém? Então, vou mudar. Vai lavar os pés. Né? Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Se lermos, zelo sem conhecimento, o quê? É pecado. Não é falar coisa que você não sabe. Vai estudar. Pois no mais, tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Agora ele falava assim, não é todo mundo que está limpo. Bom, estou imaginando agora que é Pedro, né? Mas não era. Quem é que não estava limpo? Versículo 11, vou parar aqui hoje, né? Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso, disse, nem todos estáis limpos. Ele falava de Pedro? Ele falava de Judas. Amém? Então você vemos que aquela exaltação de Pedro de querer se achar mais que os outros, ou querer ir além do que Jesus falou, não era que ele não era de Deus. Ele era de Deus. Porque quando Jesus falou assim, nem todo mundo está limpo, ele não se referia a Pedro. Ele se referia ao quê? A Judas. Então, tipo assim, Pedro, lava os pés que está precisando, amém? Vou terminar aqui, eu prometo. João 15, versículo 2.
Ai, pastor, a mensagem ficou cumprida. Ah, tu fica no Netflix no maratona lá, sério? E deixa pregar aqui hoje um pouquinho mais. Não deixo, pastor. Eu deixo, pastor, sou eu. João 15, versículo 2. Pastor, sou eu? Não, já vou terminar, tá? É que tem dias que a mensagem é um pouquinho mais longa, né? E hoje é um desses dias. Caso não tenha avisado você. Avisei. Isso é de casa também, deixa eu abençoe. João 15, não acaba a pregação, tá? Só diz para o povo abençoe. João 15, 2 fala assim, ó. João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Essa parte não vai pregar hoje, tá? Vamos pegar só a segunda parte. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Depois você vai ver, irmãos, o 3. Vós já estáis limpos pela palavra. Viu? É palavra que limpa as pessoas. Não é jargão, não é coach. É palavra de Deus. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E é o que a palavra diz, né, irmãos? Porque se você vai ver lá Efésios capítulo 5, fala que o marido tem que lavar a mulher com água pura. Né? Que o marido tem que santificar a sua mulher. E falou o quê? Pela palavra. Amém? Então a Bíblia compara a nossa boca o quê? Com uma fonte. O Tiago fala, né? Não pode ser água doce, água. Então, já dá outra pregação que não é para hoje, né? Então, as palavras o quê? A palavra que fala a palavra de Deus. Né? Ela vai o quê? Ela limpa. Então, o galho que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, não é perfeição para dar fruto, mas é o quê? É comunhão. Mas aí deu fruto e parou? Não. Jesus falou que só pode dar mais fruto se for mais limpo. Então, quando ele quer que dê mais fruto, ele faz o quê? Ele limpa mais. Amém? Por isso que você vê que tem pessoas que dão mais frutos, outras não. Por quê? Porque umas estão mais limpas do que outras. São de Deus? Bom, você aceitou Jesus, nasceu de novo? São. Né? Mas o galardão é o mesmo? Não é. Umas vão ter mais e outras vão ter muito. Tem diferença, você vê, né, irmão? Tem diferença entre obreiro e obreiro, pastor e pastor, né? Tem diferença entre membro e membro, tem diferença. Porque as pessoas vão, mas por quê? Porque umas permite Deus lavar um pouquinho mais. Então, com toda essa aceleração de 8 a 80 em meio segundo, né, de Pedro, ele ainda era considerado como um dos limpos. Porque ele não falou aquela palavra sobre Pedro, ele falou aquela palavra sobre Judas. Ele não era limpo. Lavou os pés físicos, mas não lavou o coração. Oh, Pedro, né? Ei, tu tá meio de 8 a 80, né? Mas tu é um dos limpos. Então eu quero limpar só os teus pés. Amém? Dá dando fruto. Mas se eu quero que dá mais fruto, tem que ser o que mais limpo. Se falar, Deus, eu quero frutificar mais. O que eu estou dizendo? Deus, é o resultado de ser mais limpo. Então eu sou mais limpo o quê? Com mais palavra. Amém? Então eu tenho que me envolver, ser uma pessoa da palavra de Deus. Amém? Vamos parar aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe você de casa, em nome de Jesus.